Para o vídeo de hoje, eu separei 3 ações para vocês receberem dividendos todos os meses. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Diferente dos fundos imobiliários, se você ainda não investe em ações ou se você já investe, você já notou que elas distribuem dividendos ali em momentos diferentes. As empresas, diferentes dos fundos imobiliários, não têm aquela obrigatoriedade de mensalmente estar distribuindo dividendos ou lucros para os seus investidores. E isso vai de acordo com cada empresa. Existem empresas que pagam mensalmente. No caso, existem apenas 3 que fazem esse tipo de pagamento, empresas que pagam trimestralmente, semestralmente e outras apenas uma vez por ano. Porém, você não precisa necessariamente investir apenas nas 3 empresas para que você receba dividendos mensais. As únicas empresas que pagam dividendos todos os meses hoje é o Banco Bradesco, o Banco Itaú e o Banco Banestes. Pois é, são 3 empresas do mesmo setor. E quando falamos de investir, principalmente em questão de segurança e diversificação, todo mundo sabe que não é tão interessante assim muitas vezes para todo investidor, pelo menos não na minha opinião e para mim também, de forma pessoal, alocar todo o meu capital em empresas do mesmo setor, mas sim de setores diferentes que tragam uma boa perspectiva de crescimento, de rentabilidade em pagamento de dividendos. E se você é investidor iniciante, saiba que dá para fazer e dá para investir também, receber dividendos investindo em outras empresas diferente, é claro, dessas 3. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. A primeira coisa que você tem que observar antes de montar uma carteira de investimentos é a periodicidade, por exemplo, que essas empresas pagam dividendos. Como eu falei antes, cada uma tem a sua própria estratégia, o seu próprio método de pagamento, muitas vezes esperando um momento ideal de caixa, de resultados, para poder anunciar o pagamento dos seus dividendos ou juros sobre capital próprio, que geralmente também são pagos, muitas vezes junto com os próprios dividendos ou muitas vezes também separados. Mas as empresas basicamente definem, e mesmo que elas não tenham a obrigatoriedade, elas definem ali e seguem um padrão anualmente, trimestralmente ou de acordo com aquele período que mais se encaixa no operacional daquela empresa. Um exemplo disso é a empresa Itaúsa, que é uma empresa investidora, é uma empresa holding, que tem estratégia de investir em outras empresas, que basicamente ela tem participação em quase 40% do Itaú. Então, um dos principais investimentos da Itaúsa é o Banco Itaú, seguido ali de outras grandes empresas, como por exemplo a Dexco, a Alpargatas e até a própria XP Investimentos, que também é um banco. Isso são só algumas das empresas que fazem parte do portfólio da Itaúsa. A Itaúsa tem o código de negociação ITSA 4 e também é ITSA 3, que são ações ordinárias. O que é interessante de observar, para o vídeo também não ficar muito extenso. Aqui no caso, no site Status Invest, existe uma ferramenta que foi disponibilizada há pouco tempo, que é bem interessante quando se trata de observar a periodicidade dos pagamentos dos proventos, que é esse mapa de calor dos proventos. E o que seria o mapa de calor? É um histórico, podemos ver aqui desde 2007 até 2023, todos os períodos aí provisionados ou que está definidos ali para pagamento de dividendos. E claro, os meses que geralmente é mais comum são os que estão em destaque aqui no caso em vermelho. Por exemplo, janeiro, temos aqui também pagamentos em março, abril, agosto e outubro. E esses meses aqui foram frequentemente feitos, realizados em todos os últimos anos. Se a gente reparar, nós repararmos aqui desde 2011, ela pagou todos os meses de janeiro até 2023 dividendos. Isso é interessante. Aqui em abril a mesma coisa. Lá em agosto também manteve o padrão. Em outubro também. Então eu já sei que em 4 meses durante um ano a Itaúsa vai me pagar dividendos. E isso é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês como que vocês podem montar, através dessa análise aqui do mapa de calor dos proventos, que nada mais é do que os proventos ali são os lucros, que no caso são os próprios dividendos, e os juros sobre capital próprio que eu posso estar recebendo. Então, por isso que muitas vezes o mês pode mudar. Por exemplo, ela pode pagar os próprios dividendos em janeiro, aqui em fevereiro, como por exemplo temos aqui em 14, 15 e 16, ela pode pagar juros sobre capital próprio. E isso você consegue buscar também se você pesquisar sobre o histórico de meses que ela pagou e do que se tratava, se era juros sobre capital próprio, se era o dividendo. Como por exemplo, se você buscar aqui no comunicado, ou no histórico geral de distribuição de lucro da empresa. Um exemplo disso é o que fica aqui de histórico. Temos aqui todos os pagamentos e todas as datas referentes
ao período Datacom e o dia de pagamento. E aqui no caso todos foram juros sobre capital próprio, que é geralmente tem a nomenclatura aqui JCP. E também quando há dividendos também fica informado aqui da mesma forma. Então você consegue ver a Datacom que foi pago e a data de pagamento, né? E o valor também por ação que você vai receber equivalente a cada uma dessas empresas. Isso você pode analisar em outras empresas também. Outro exemplo de empresa que também é muito boa é a Klabin, que tem o código de negociação KLBN4. A Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose e a Itaúsa é uma empresa do setor financeiro, né? Não diretamente banco, mas com a estratégia de investir em outras empresas. É uma empresa de investimentos que investe em outras. No caso da Klabin, também olhando o calor de mapa de proventos, podemos observar a periodicidade de pagamentos dos dividendos. E aqui a maior frequência de pagamentos da Klabin é em agosto e no mês de novembro de todos os anos. Geralmente ela paga entre fevereiro também, juros sobre capital próprio. Abril, em alguns períodos também pagou, mas os mais recentes aqui, desde 2016, são nesses períodos, né? Fevereiro, maio, agosto e novembro. Então lembre-se que cada empresa tem um período diferente, né? No caso da própria Itaúsa, pagou em janeiro, paga em junho, outra já vai pagar em setembro. E quando você for montar uma carteira para investir, você não precisa necessariamente ter muitas ações, né? Você não precisa montar uma carteira, por exemplo, com 10, 15 ações. Você consegue montar isso com uma carteira mais compacta. Você não precisa, de forma direta, manter uma carteira com uma quantidade exagerada de ativos, até porque isso pode atrapalhar depois o seu controle. Para quem está começando, eu sei que é bem difícil entender e, claro, acompanhar todas essas coisas, né? Todas as variações, ações que vão estar valorizando, outras desvalorizando, dividendos que você pode chegar a receber ou não. Então é mais aconselhável para quem está começando que comece com pouco, comece centrando uma carteira, mas já focada na estratégia de receber dividendos, se isso for do seu desejo, é claro, todos os meses, e não precisa ir diretamente ao ponto de investir naquelas 3 empresas que eu citei lá no começo do vídeo. Outra boa empresa que nós temos como exemplo para fazer e utilizar da estratégia é o Banco do Brasil, né, que é uma empresa muito consolidada no mercado, uma empresa muito boa, tem ótimos fundamentos e é uma empresa também que paga dividendos ali recorrentes durante o ano, em períodos, claro, que nós podemos observar também pelo calor de proventos aqui, que é um mapinha onde você consegue mais ou menos ter uma previsão de quando vai ser os meses que ela vai estar pagando dividendos. Aqui nós podemos ver que os meses mais recorrentes são meses de maio, agosto e novembro. E isso é bom, né? 3 vezes no ano ela vai estar pagando juros sobre capital próprio, vai estar pagando dividendos. Para ficar mais fácil de interpretação, eu até fiz um mapinha aqui, né? Usando as 3 empresas, tanto Itaúsa quanto a Klabin e o Banco do Brasil. Eu montei um mapinha apenas com essas 3 empresas de como que você pode fazer o investimento e receber proventos dela. E ficou mais ou menos assim. Aqui no mapa de dividendos, eu separei as 3 empresas. Peguei o período de mais recorrência de cada uma delas e quando que você poderia receber todos os meses. Por exemplo, em janeiro, você poderia receber dividendos da Itaúsa. Em fevereiro, você já receberia dividendos da Klabin. Em março, você já receberia dividendos aqui, consequentemente, do Banco do Brasil. Isso se repete durante todos os meses. Você vê que um mês você recebe de uma empresa, outro mês já se transforma em dividendos de outra empresa. Isso aqui, claro, é apenas levando em consideração a expectativa de provisionamento de provento. Você poderia também acontecer, né? Pode acontecer porque as empresas não mantêm e não tem a obrigatoriedade de manter um padrão de distribuição de dividendos. Pode acontecer de meses você receber juros sobre capital próprio, por exemplo, Banco do Brasil junto com Itaúsa. Ou, por exemplo, aqui em fevereiro você poderia receber Klabin e também receber alguma coisa de Itaúsa junto. Isso aí pode acontecer muitas vezes e se você já investe em uma dessas empresas, provavelmente você já teve até a experiência de acontecer algo assim em sua carteira de investimento. Mas é um mapinha bem simples, né? Isso mostra que com apenas 3 ações, são 3 ações muito boas e consolidadas, com bons indicadores financeiros e desempenho também, com boa margem líquida e que daria para você receber dividendos apenas levando em consideração essas 3 empresas. E claro, isso aqui foi só um exemplo de estratégia que você poderia adotar para que você não ficasse dependendo apenas de 3 ações e receber proventos muitas vezes até menores do que aquele que você deseja todos os meses. Você pode fazer da mesma forma que eu te mostrei aqui, que eu trouxe como exemplo das 3 empresas, para outras empresas também, pois existem várias empresas que são de qualidade, que têm bons dividendos, que pagam com forma recorrente, muitas vezes no semestre, no trimestre. Claro, você utilizando o mapa de calor de proventos, você consegue ter uma base de dados ali e formar durante 12 meses, da mesma forma que eu mostrei, você pode montar a sua carteira e a sua estratégia para investir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu comentário, se você já recebe dividendos de alguma dessas empresas, deixe o seu gostei para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Eu peço também que você compartilhe com seus amigos que também gostam de aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.